Olá a todos! Começarei esse vídeo explicando primeiro meu nome virtual, o empilhador libertário, e o que isso significa. Advém de dois conceitos bem estabelecidos em inglês. O primeiro, libertarian, quer dizer libertário, e no caso libertário é acima de tudo um amante da liberdade individual e possui como princípio máximo a não agressão. O libertário é defensor do voluntarianismo e abomina a coerção. Por esse motivo, principalmente, o libertário sempre será a favor do menor Estado possível, muitas vezes inclusive de Estado nenhum, pois esse é visto como agente agressor, sempre a ameaçar seus subordinados à prisão e até morte por não obediência, independente de crenças individuais, justiça ou ética. O segundo é stacker, ou no caso, empilhador, e esse é alguém que valoriza bens reais acima de promessa de bens no futuro. O que é que isso quer dizer? Esses bens no futuro são todas essas riquezas digitais do mundo moderno que chamamos de investimento. O conceito de empilhador no Brasil é praticamente desconhecido, mas aqueles que seguem as premissas dos bens reais acima dos bens virtuais já tiveram benefícios enormes no passado, principalmente em períodos de hiperinflação ou queda da confiança nos diferentes papéis moeda. Peço paciência para você que me assiste. No futuro farei mais vídeos abordando esses conceitos com mais profundidade, inclusive como se beneficiar deles. A motivação aqui é simples, bem simples. Há uma enorme quantidade de material com excelente qualidade em inglês, feitos por americanos movidos por ideais parecidos com os meus, mas nenhum conteúdo em português. Como acredito que a melhor maneira de criar valor para a sociedade é em um mercado não explorado, eu vou começar a tentar fazer isso hoje. O meu objetivo é mostrar o meu conceito de dinheiro e riqueza e, ao fazê-lo, tentar provar a você, ouvinte, por que nós somos guiados a tomar algumas decisões em nossas vidas que não necessariamente são as melhores para nós, porque o sistema financeiro moderno é feito para promover a subserviência do homem comum aos bancos e aos governos, e o que podemos fazer para nos proteger de tudo isso, com base em conhecimentos e acontecimentos históricos e dados atuais. Por achar que a mensagem é mais importante que a forma, eu evitarei mostrar o meu rosto ou usar efeitos em excesso. Em alguns vídeos mostrarei gráficos, em outros informações, em outros apenas objetos. Meu nome ou quem sou não é importante. Minha qualificação para falar desses assuntos é menos importante ainda. Novamente, apenas a mensagem importa. Se ela faz sentido para você, continue a sua jornada e me preste seu ouvido uns minutos vez ou outra. Feita a introdução, gostaria de hoje fazer um conteúdo para iniciantes sobre metais preciosos. Virei a fazer vários outros vídeos no futuro sobre discutindo o porquê de investir em metais preciosos, como fazê-lo, quais as melhores formas de adquiri-los, qual seria um preço justo. Hoje eu gostaria que você apenas cresce na minha palavra quando eu digo que ouro e prata são as únicas formas de dinheiro já inventados pela humanidade que não possuem quaisquer riscos em contrapartida. Eu estou incluindo todos os instrumentos financeiros tidos como investimento. O que eu quero dizer com isso é, se você possui reais no seu colchão, esses reais podem ser desvalorizados pelo governo brasileiro, esses reais o governo pode mudar de moeda, pode tornar ilegal segurar cédulas em alta quantidade. E todos esses exemplos já aconteceram no mundo nos últimos anos, muitos inclusive no Brasil, se pensarmos no horizonte maior que 20 anos. E nem precisamos ir a extremos. Esses reais dependem do governo e do Banco Central brasileiro, que teoricamente garantem o seu valor com o passar do tempo e indiretamente produzem mais dele a cada dia. Então, existe a contrapartida governamental em cada uma dessas cédulas. Se alguém possui um título de dívida de um banco, uma empresa ou até de um governo, essa pessoa corre risco da instituição a quem ela está a emprestar dinheiro.
todos isso que eu falei, um título de um banco ou de um governo ou de uma empresa, são os chamados CDBs, debentures ou até mesmo o Tesouro Direto. E podemos inclusive adicionar aí dinheiro na caderneta de poupança ou até mesmo numa conta corrente ou qualquer outro instrumento protegido por essa quase fraude chamada Fundo Garantidor de Crédito. A sua proteção a nível institucional e global é pequena, porque a quantidade de fundo disponível garante apenas alguns centavos para cada real investido. Então, se estivermos a pensar em riscos institucionais imensos e globais, as pessoas não poderão reaver seu dinheiro. Em cada um desses títulos de investimento, inclusive nessas cédulas, você não possui dinheiro de verdade, você possui promessa de recebimentos de títulos de dívida no futuro. Esses títulos de dívida são essas próprias cédulas aqui, e esse conceito será melhor explicado no futuro. E você terá promessas de ganhos em juros no futuro. Uma empresa, outro título de investimento bem conhecido seriam ações, mas uma empresa possui riscos institucionais maiores ainda, pois um acionista minoritário nunca realmente sabe o que se passa no cerne do negócio, se os livros contábeis são plenamente verídicos e nem sempre os seus interesses estão aliados ao do núcleo da administração da empresa. Podemos dar exemplo recente da contabilidade criativa da Petrobras e do processo jurídico de vários americanos que se sentiram lesados pelas mentiras da empresa. Além disso, uma empresa sempre vai negociar e lucrar com títulos de dívida. Novamente, essas cédulas do lado. E estou me referindo realmente a essas moedas sem lastro, criados atualmente pelos bancos centrais e privados, que na verdade são simples papéis de dívidas impagáveis e também não são suficientes como proteção e diversificação de maneira alguma. Da mesma forma, títulos de dívida de governo funcionam da mesma maneira. As dívidas de todos os governos aumentam a cada dia e não há qualquer possibilidade de elas voltarem, de serem pagas no futuro. Algum dia todos os governos do mundo darão default nas suas dívidas e resetarão o sistema financeiro, porque ele simplesmente é criado dessa forma. Não há como escapar disso. E embora esse conceito seja bem difícil de ser assimilado, novamente, em algum momento do futuro, eu farei vídeos explicando exatamente por que assim funciona. Enfim, depois de uma longa introdução e talvez um pouco de suspense para o que poderá vir no futuro, eu quero ter como primeiro conteúdo algo bem básico e bem prático. Apresentar-lhes as diferenças básicas entre as diferentes formas de investimento em metais preciosos que existem nos Estados Unidos. Antes de começar, gostaria de combater a visão clássica de que esses metais são investimento. A verdade é que não são, e o ataque de muitos que não entendem realmente o porquê que esses metais têm valor, quando eles dizem que não são investimento, possui algum grau de veracidade. Como eu mencionei antes, eu acredito que esses metais são dinheiro, não investimentos. Talvez não a forma de dinheiro mais conveniente para o uso diário, pois eu, como qualquer outra pessoa que mora nos Estados Unidos, amo o meu American Express. E eles, inclusive, amam tanto que se enfiam em $10.000 de dívida de cartão de crédito por pessoa. Mas não é esse o objetivo realmente em adquirir esse dinheiro. Esse dinheiro não é para ser usado. Eu acredito que esses metais são, de longe, a melhor forma de poupança e a única segurança fora do sistema financeiro, sem risco institucional algum. A conclusão óbvia é que quando eu adquiro alguma dessas moedas ou essa barra, eu não estou necessariamente investindo procurando retornos. Eu estou apenas trocando uma forma de dinheiro por outra. E fazendo isso, o meu objetivo é poupar. Para o meu objetivo de poupar, eu creio que essa forma é mais eficiente. Eu vou começar pela prata, que
é mais barata e eu considero uma boa forma de introdução nesse mercado, criando interesse para qualquer pessoa que venha a querer entender um pouco mais dos metais preciosos. E vou mostrar várias formas diferentes de se investir em prata. O primeiro grupo são essas da esquerda. Elas são moedas normais, constitucionais, norte-americanas, e são chamadas de junk silver. Por que elas são chamadas de junk silver? Porque elas possuem aproximadamente 90% do seu valor, do seu peso, 90% do seu peso é prata. Então, o valor delas em relação apenas à sua quantidade de prata deriva basicamente da quantidade de massa que essas moedas possuem. Todas as moedas dos Estados Unidos antes da década de 60, até 1964, na verdade, elas eram cunhadas em 90% de prata. E esse é o caso desses Mercury Dimes que vocês veem aqui, desse Roosevelt Quarter, do Walking Liberty Half, do Kennedy Half e desse Morgan Dollar, que é uma moeda belíssima do início do século XX. E todas elas 90% de prata. Algumas delas têm um valor um pouco maior, simplesmente pelo grau de coletibilidade e por serem procuradas do ponto de vista numismático, de tradição, e além de simplesmente o seu valor em metal. Mas, apesar disso, essa é uma das formas mais baratas de se investir em prata e uma das minhas formas favoritas, por vários motivos. Alguns advogam que esse termo junk silver não é muito legal, porque isso quer dizer prata lixo. Eles falam que, na verdade, o termo correto é constitutional silver, prata constitucional, e isso vem do fato de todas as moedas terem sido as grandes formas de dinheiro em circulação nos Estados Unidos. Falando de 50, 60, 70, 100 anos atrás. Esse tipo de moeda tem outras vantagens. Ele tem liquidez alta. Elas têm liquidez alta porque é muito fácil vender, todo mundo os reconhece, e aqui nos Estados Unidos esse mercado de metais é muito forte, muito disseminado. Então, a liquidez é facílima, eu consigo vender qualquer moeda dessa em qualquer lugar facilmente. Elas têm preços baixos, principalmente porque elas são fracionais por natureza, então uma moeda dessa, na verdade, tem um conteúdo de prata menor do que 10 gramas, 10 a 15 gramas, se tornando bem barata. E outras grandes vantagens da prata lixo, ou da junk silver, é que elas foram dinheiro reconhecidas pelo governo, elas foram criadas pelo governo, na verdade. Então, se essa prata realmente é vista do ponto de vista legal como dinheiro, isso torna o transporte dessas moedas e, inclusive, a exportação dessas moedas algo mais fácil, pois o agente de fronteira ele não pode taxar essa moeda pelo conteúdo de prata, ele pode taxar essa moeda apenas pelo fato de ser um instrumento monetário com valor de 50 centavos de dólar. Na verdade, essa moeda que eu estou segurando aqui vale pelo menos 8 dólares, 7, 8 dólares. Mas pelo agente de governo, por ela ter um valor de legal tender de 50 centavos, nós conseguimos usar a confusão nominal da inflação que o próprio governo causa para nos beneficiar e poder transportar essa moeda sem quaisquer dificuldades. A verdade é que o agente de fronteira pode fazer o que ele quiser, ele não necessariamente tem que seguir as leis do jeito que elas são, apesar de todas essas moedas terem legal tender. A lei de legal tender quer dizer que ela é considerada dinheiro de verdade.
ele pode resolver taxá-la e coisas assim, mas essas moedas também, elas parecem muito com as moedas atuais, e isso faz com que elas sejam é, faz com que os agentes provavelmente não percebam o que elas são. Fazem com que eles achem que elas realmente sejam moedas normais e pouco preciosas, pouco valiosas, e nem percebam que você realmente pode estar tentando transportar valor pela fronteira. Bom, eu já falei, né? Os exemplos aqui são Mercury Dime, Franklin Quarter, Kennedy Half, Walking Liberty Half e Morgan Dollar. Isso não importa tanto, o que você precisa saber mesmo é que cada quantidade, cada 50 centavos de moeda tem a mesma quantidade de prata que outros 50 centavos de moeda, e isso advém principalmente da classificação do dólar. Que existia há 100 anos, o dólar é classificado como uma quantidade fixa de prata, o que não existe mais, mas isso acabou virando tradição. Então as moedas de 10 centavos têm a mesma quantidade de prata, as moedas de 50 centavos têm a mesma quantidade de prata, as moedas de $1 têm a mesma quantidade de prata entre si. Ok? A segunda forma de investimento que eu gostaria de falar são essas três moedas aqui. Elas são moedas modernas e elas são chamadas de coin pelos americanos, que realmente quer dizer moeda. Essas aqui são diferentes de outras. Por que elas são diferentes? Porque elas são produzidas pelo governo, por